Salve, igreja, com a paz do Senhor. Amém! Eu confesso que o pregador da casa é o Samuel. Até brinquei com ele. Eu falei, vamos conversar com o pastor? Você prega e eu canto, tá tudo certo. Mas amém. O Senhor, Ele é fiel em todo o tempo. E a pastora perguntou se queria contar um testemunho. Eu falei, já que eu vou ter minha oportunidade, eu vou esperar a minha hora. Vai que Deus tem outra pessoa, né? Amém. E como os irmãos, a maioria sabe, eu descobri a minha gestação já no 3º mês de gestação. Então eu perdi todos os primeiros exames, eu perdi todo o primeiro acompanhamento do pré-natal. E na minha primeira ultrassom, o neném estava com o rim muito dilatado. E a médica falou assim pra mim, Luzinha, não é nada, mas o rim direito está muito dilatado. Eu falei, tudo bem. Ela, vamos pedir uma segunda ultrassom pra gente ver. Na segunda ultrassom, o rim estava mais dilatado ainda. E aí eu fiquei quietinha no meu canto. Eu falei, Senhor, eu entrego essa gestação em tuas mãos. Aleluia! Porque assim como eu não sabia que estava gerando, eu entrego em tuas mãos. E daí eu falei pro meu esposo, vamos deixar do jeito que tá? Vamos se posicionar? Porque às vezes o Senhor só quer uma posição. E aí a gente começou nesse propósito, né? Ele juntou com o irmão Eduardo orando, eu em casa, e eu falei, amém, vamos firme nesse propósito. E eu falei, se for para vir, vai vir. E todas as ultrassons, o rim direito dava uma dilatação de 10 milímetros, para um feto é muita coisa. E o rim esquerdo tinha uma dilatação de 6 milímetros. E aí a médica falou, ele vai nascer e aí a gente já leva para o cirúrgico e já faz a cirurgia. Eu falei, amém. Ela olhou para mim, bem. E essa semana eu fui fazer a ultrassom e eu falei, Senhor, eu não vou me preocupar. Se tiver que nascer e fazer cirurgia, amém. E aí um pastor amigo nosso foi em casa e ele falou assim, Lu, essa semana eu senti muito de orar por você e pela sua gestação. Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, parabéns, tá tudo certo. E aí ele falou que orando o Senhor, né, falou com ele a respeito do neném. Eu falei, amém, recebi tudo que ele falou e fui para a ultrassom no dia seguinte. Chegando lá, ainda existe uma dilatação? Existe. Mas uma dilatação bem menor, assim como o Senhor falou. A dilatação que era de 10 milímetros está 4, mas para o tamanho do bebê é uma dilatação normal. O que é uma dilatação anormal, agora é uma coisa normal. Graças a Deus ele não vai precisar fazer cirurgia. Glória a Deus! E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, durante esse processo, Ele falou muito ao meu coração. Uma passagem que é bem conhecida pelos irmãos, que fica no livro de Lucas, capítulo 19, que fala sobre Zaqueu. Aleluia! Amém? Diz assim no versículo 1: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus, chegando àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia! E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Aleluia! E vendo todos isso, murmurava dizendo: Que entrar
entrará para ser hóspede de um homem pecador. 8. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Glória a Deus! E durante esse processo, o Senhor me fazia arder no meu coração essa palavra. Zaqueu, como todos sabem, era publicano. Era um homem que conhecia, era um homem que estava entre os povos bem-sucedidos naquela época. E Zaqueu, ele teve uma curiosidade de conhecer, de ver Jesus. E aí o Senhor falava isso para mim ao meu coração. Quantas vezes estamos na casa do Senhor e não temos curiosidade de conhecer Jesus? Aleluia! O que é conhecer Jesus? É ter intimidade com Ele. Aleluia! Conhecer Jesus é buscá-lo. E muitas das vezes a gente não tem esse entendimento. Porque perdemos o nosso tempo com muitas das coisas. Perdemos tempo, principalmente nós mulheres, limpando casa, cuidando de filho. E perdemos o tato, a sensibilidade de conhecer quem é Jesus. Aleluia! Porque às vezes o nosso dia a dia, o nosso cotidiano não nos faz ir atrás de quem é Jesus. E o Senhor me chamava a atenção: ei, desperta. Eu sei que você trabalha, eu sei que é difícil, mas desperta. E o Senhor me fazia lembrar quem foi a Luana de uns anos atrás. E o Senhor falava: desperta, cadê aquela sede? Cadê aquela mulher? Cadê? Desperta. Aleluia! E a gente precisa despertar, igreja. Aleluia! Precisamos despertar, porque existem pessoas lá fora que precisam de nós. E se eu e você não estiver dispersos, não estiver acordados para falar do Senhor, a gente vai perder a oportunidade. E quando eu e você perde a oportunidade de falar de Jesus para alguém, o inimigo manda alguém com conselhos errados. É, Jesus. Que vai influenciar. Aleluia. E nós temos a obrigação de influenciar o mundo lá fora. E o Senhor clamava isso no meu coração. Olha a atitude de Zaqueu. Ele sabia que Jesus ia passar ali. Ele sabia que em algum momento Jesus ia passar naquele lugar. Aleluia! Ele não tinha estatura. Às vezes a gente fala: eu não tenho conhecimento, eu não tenho disponibilidade. Ei, mas presta atenção, Jesus vai passar em algum momento na tua vida. E você tem que chamar a atenção dele para você. Meu Deus! E ali, Zaqueu, ele sobe numa figueira e fica esperando Jesus. E o Senhor me faz pensar: o que eu tenho feito para chamar a atenção de Jesus para mim? Aleluia! O que eu tenho feito para quando o Senhor passar na igreja, eu estar acordado, disperso e perceber que o Espírito Santo está na casa. Aleluia a Deus! Eu tenho tato de saber que quando é o Senhor que está falando, quando é o Senhor que está ministrando, eu estou ligada no céu, eu sei que isso vem do Senhor. Aleluia! Precisamos estar dispersos, estar percebidos a presença do Senhor. Aleluia! Estar acordado e esperar ali, a hora que Jesus vai passar. Porque quando eu e você estamos na brecha, quando Jesus passar, Ele vai te notar. Glória! Quando eu e você estiver na posição certa, quando Jesus passar, Ele vai falar: desce. Desce, porque eu vou porque hoje eu vou estar com você. Aleluia, meu Deus! Aleluia! Quando eu e você se colocar na brecha, o Senhor vai passar e vai falar: hoje eu repouso na tua casa. Glória a Deus! Hoje eu vou estar com os teus. Vai ter lá fora quem murmura? Vai ter quem murmura. Vai ter quem vai falar: nossa, Jesus está na casa da Luana. Nossa, Jesus está na casa do irmão fulano. Vai ter. Porque
precisamos passar por isso. Aleluia. Para ter renovo em nós. Para ter ministração do Espírito Santo em nós. E aí o Senhor chama a atenção, Zaqueu chama a atenção de Jesus. E Jesus vai até a casa de Zaqueu. Interessante que tem quem aponte, tem quem aponte. Vai ter quem olhe o teu passado e vai querer falar? Vai ter. Porque querem te desanimar. Verdade. Querem te colocar para baixo. As pessoas não gostam de ver mudança para o bem. As pessoas querem mudança para o mal. Para falar, eu não disse que não ia, eu não disse que ia ser assim. As pessoas não querem nos ver crescer. Não pensem vocês que o mundo lá fora está feliz por sermos separados. Aleluia. Porque o mundo não quer ver o melhor do outro. E aí, quando chega aqui, no versículo 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando a gente se coloca na brecha, quando a gente está atento à voz do Senhor, o Senhor ele vai repousar na nossa casa. Aleluia. E as nossas atitudes faz chegar a salvação para a nossa casa. Aleluia. A salvação da nossa casa vai chegar porque eu e você, como cristão, vamos tomar a frente da nossa família. Eu e você, como cristão, vamos tomar a frente da nossa casa e vamos nos posicionar para que a salvação chegue. Porque o outro talvez não conheça a palavra, quem conhece sou eu e você. E a salvação ela tem que vir pela minha e pela tua vida, pelo meu e pelo teu exemplo. Porque a salvação ela chegou para a casa de Zaqueu. Aleluia. Por que a salvação chegou? Porque Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Porque Zaqueu ele foi buscar. Zaqueu ele não ficou acomodado na casa dele. Aleluia. Ele não ficou esperando o pastor ligar para saber se ele estava bem. Ele não ficou esperando. Não, Jesus ele sabe de tudo. Eu sei que ele sabe o caminho da minha casa, ele vai passar aqui. Não. Zaqueu ele fez algo para chamar a atenção de Jesus. Meu Deus. Se eu e você olhar as nossas dores, olhar as nossas deficiências, a gente não vai chamar a atenção de Jesus. A gente vai chamar para nós depressão. A gente vai chamar para nós isolamento social. Acorda, igreja. Aleluia. É tempo de se despertar para chamar a atenção Glória a de Deus. Jesus. É tempo da mudança da nossa casa vir pela nossa Glória a vida. Deus. Sou eu e você responsável por mudança na nossa casa. Porque quando Jesus entrar através da nossa vida, vai ter salvação. Quando Jesus chegar, o ambiente vai mudar. Como que o ambiente vai mudar? Aquele que fuma não vai fumar mais. O que bebe não vai beber mais. Porque assim como Jesus transformou a vida de Zaqueu, ele vai transformar a vida dos nossos. Aleluia. Glória a Deus. Porque Zaqueu fala: Senhor, se eu devia, eu não vou dever mais. Senhor, se eu estava defraudando, eu vou pagar. Aleluia, meu Deus. É através da nossa vida que vai chegar a salvação na nossa casa. Glória. É através da nossa vida que vai chegar a salvação no meio dos nossos. É através do nosso testemunho. A salvação vai chegar. Porque nós também somos filhos de Abraão. Aleluia, meu Deus. Porque o Senhor também tem promessa para nós. Glória. O Senhor vai mudar, vai restaurar aquilo que talvez para a gente não tem solução. Aquilo que talvez para mim e para você já é algo impossível. Aquilo que eu e você olha e fala assim: Senhor, não dá. Eu não consigo. Realmente, eu e você não vai conseguir. Nas nossas forças, nos nossos braços,
malemar, conseguimos ir trabalhar e conquistar o pão de cada dia. Mas na força do Senhor, a gente consegue. Na força do Senhor, a salvação chega para a nossa casa. Na força do Senhor, as mudanças acontecem. Na força do Senhor, aquilo que era impossível vai mudando. O quadro vai se refazendo. E o Senhor vai colocando as coisas no lugar de pouquinho, vai arrumando. Vai colocando tudo no lugar. Glória. Num pouquinho, o Senhor ele vai restaurando cada pedacinho que falta. Aí às vezes você fala, mas eu cresci na igreja. Eu cresci na igreja. E teve momentos que eu precisei parar e ouvir a voz do Senhor. Aleluia, aleluia, Deus. Precisamos parar, buscar, ouvir a voz do Senhor. Precisamos parar de olhar para nós como coitadinho. Ou então como soberbos até. Porque Zaqueu poderia ter olhado para ele e falado assim, mas eu sou rico, eu tenho dinheiro. Meu Deus. Eu posso. Mas Zaqueu ele se humilhou. A glória. Zaqueu ele poderia ser julgado por estar ali, por ver Jesus, para ver Jesus. Mas ele se dispôs a ir. Igreja, se dispõe a ir. Aleluia. Se dispõe a ir naquele irmão que você não fala há muito tempo. Se dispõe a ir naquele irmão que te feriu ou que você feriu. Se dispõe a ir para fazer a diferença. Pedir perdão dói, mas sara. Aleluia. Abraçar alguém que te machucou dói, mas transforma. É as nossas atitudes que vai mudar o outro. É o nosso exemplo. É o nosso exemplo. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes a gente espera que Jesus faça tudo, né? A gente quer só orar. Senhor, eu vou só orar. Ei, orar é bom. Mas a tua casa precisa ver em você Aleluia. o Cristo. Aleluia. A tua casa precisa ver em você quem é Jesus. Aleluia. A nossa casa precisa olhar para nós e ver a diferença. Porque a gente precisa ter isso conosco. Eu sou morada do Espírito Santo. Se eu sou morada, eu faço a diferença. Aleluia. Porque eu não posso falar de um Deus ou de um Jesus que eu não sei quem é. Eu não posso falar de um Jesus do qual eu nunca o senti. Mas por que eu não senti? Porque eu não subi na figueira. Porque eu, além de ser pequeno, fiquei lá olhando para o meu eu, para o meu ego, e esqueci de subir na figueira. Esqueci de olhar para Jesus. E perdi a salvação da minha casa. Meu Deus. Aleluia, Deus. Quando a pastora falou em questão de família, pregar para a família, eu falei, Jesus, o Senhor vem me tratando nisso. Nesses 4 meses de gestação, né? Eu falei, o Senhor vem me tratando nisso. Porque existem momentos que a gente quer ficar sentado só ouvindo. Existem momentos que a gente fala para Deus, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou me movimentar mais. Eu não vou fazer mais. E Jesus fala pra gente, você precisa subir na figueira sim. Aleluia! Você precisa se levantar sim. Você precisa orar sim. Você precisa abraçar sim. Você precisa mostrar que eu sou Jesus em você. Aleluia. E é difícil. É difícil porque a nossa natureza é da natureza do homem se retrair. É da natureza do homem falar, Senhor, eu não quero, eu não vou. É da natureza do homem falar, a minha casa está assim porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo. Ei, a tua casa está assim porque você não tomou posicionamento. A minha casa está bagunçada porque eu, como cristã, não estou dobrando meu joelho para orar. A minha casa está bagunçada porque eu deixei de buscar, eu deixei de orar, eu deixei de jejuar. Meu Deus. Eu deixei de chamar a atenção de Jesus por coisas fúteis. Aleluia.
porque eu tenho outras coisas para fazer. E assim a gente vai empurrando, empurrando, até o momento que o Senhor chama a nossa atenção. Aí quando sobrevém o desemprego, eu quero chorar no pé do Senhor. Quando sobrevém a doença, aí eu vou buscar o Senhor. Quando sobrevém as dores, as brigas, eu vou buscar ao Senhor. Porque eu só quero buscar quando dói em mim. Mas por que não buscar para chamar a atenção de Jesus sem precisar doer? Aleluia! Não precisa doer para ter Jesus. Não precisa apanhar para ter Jesus. Vamos buscar Jesus na nossa intensidade de coração, com verdade, sem precisar sofrer. Buscar Jesus de todo o coração, mas disposto a ouvi-lo. Buscar Jesus para receber a salvação para a nossa casa sem precisar ter dor. Glória a Deus. Porque o Senhor vai tratar com cada um diferente. Vai, eu sei. Mas eu e você que está aqui conhece a palavra. Eu e você que está aqui nesse ambiente é conhecedor de quem é Jesus, das suas obras. Então não precisamos passar por tribulação para ver Jesus. Não precisamos passar por tribulação para chegar à salvação na nossa casa. Aleluia. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai era super católico. E eu e meu irmão, a gente ia para a igreja de terça a domingo. Na segunda a gente não ia, porque meu pai tinha os rituais dele e a gente tinha que ficar em casa. Um domingo, meu pai foi para a igreja bêbado. Bêbado que fazia a gente passar vergonha. E a minha mãe falou assim para mim: vai sentar perto do teu bêbado para ele não me chamar pelo nome. Eu falei: amém. E eu fui sentar do lado do meu pai. Sentei do lado dele e toda hora ele levantava e eu tinha que segurar ele. E toda hora meu pai levantava e eu tinha que segurar o homem. Agora você imagina uma criança de 7 anos segurando o homem. Mas Deus deu força. Aquele dia deu certo. No final do culto, o pastor fez o apelo. E eu lembro que umas semanas antes, meu irmão virou pro meu pai e falou assim: fica aí, tá bom? Com suas bebidas, fica com suas cachaças, com seus cigarros, que quando Jesus voltar, sobre eu, minha mãe e minha irmã, você vai ficar, viu? E a gente com medo daquilo, porque meu pai era espírita. Falei: vixe, quando a gente chegar, Jesus, menino, tinha que falar isso só pra ele. E naquele domingo o pastor fez o apelo. Meu pai aceitou Jesus. Ele, trocando as pernas, eu arrastei ele para o altar. Meu pastor corria da minha casa. Ele chegava na minha casa, ministrava a palavra. Quando ele via meu pai chegando, ele ia embora, porque senão meu pai batia nele. E naquele dia meu pai aceitou Jesus. E ele falou: eu aceitei Jesus por você e pelo seu irmão. Porque eu sempre achei bonitinho que no domingo, eu tinha 7 anos, meu irmão tinha 5, 6. A gente juntava um monte de criança na rua e catava todo mundo e levava para a igreja. Um monte de criança. Agora uma criança de 7 anos levando um monte de criança sozinha. E eu ia com meu irmão. A gente ia pela calçada bonitinho ali, brincando, gritando com todo mundo, mas ia. Porque a gente tinha um compromisso, aquilo fazia bem pra gente. E meu pai aceitou Jesus. E ele falou: aceitei Jesus por isso. E ele foi explicando os motivos dele. E uma coisa interessante, na nossa igreja, a segunda-feira era culto da família. Mas a gente não ia, porque o meu pai tinha uns rituais que a gente não podia sair de casa. A gente entendia e respeitava. Já que ele não impedia da gente ir no resto da semana, a gente também não ia contra. E ele virou pra mim numa segunda-feira e falou assim: mas tu é crente minha tigela, viu? Eu tinha 7 anos, eu não esqueço disso nunca. Eu falei: por quê?
Ele falou assim, se o teu Deus é tão bom quanto os que eu servia, por que tu nunca foi no culto da família na segunda-feira? Eu digo, hoje, pai, se eu fosse, eu ia apanhar. O senhor tem uns negócios assim, de suas velas, tem uns negócios tudo aí. Ele falou, eu nunca que eu ia te bater por isso. O nosso medo nos impede de buscar Cristo de verdade. E naquele dia, meu pai foi para a igreja, numa segunda-feira. Ele falou, ninguém vai não, eu me arrumei, eu não sei nem como que eu me arrumei, eu sei que eu fui com ele. Nós, enquanto cristãos, temos que ser a diferença na nossa casa. Aleluia. Alguém tem que olhar para mim e para você e falar assim, não, Jesus habita nessa pessoa. Aleluia. Alguém tem que olhar para mim e para você e falar assim, eu quero isso. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido você estar na casa do Senhor quarta, sexta, domingo e ninguém vê Jesus em você. Não faz sentido. Que Jesus é esse que por onde você passa, as pessoas não veem em você. Que Jesus é esse que por onde você passa, ninguém olha e fala assim, ela é diferente, ele é diferente. Amém, igreja? Como eu falei, o ministro da palavra em casa é o Samuel, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade, que a igreja fique com essa palavra no seu coração. Aleluia. A salvação pode chegar na tua casa, Aleluia. mas vai depender do nosso posicionamento. Amém?